Paz, meus queridos irmãos, uma boa noite. Começa agora o jornal Vida Plena, não, a célula. Já que o Luiz fez tanta menção, brincou tanto com a gente sobre isso, né? Graça e paz, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos felizes de estarmos mais uma vez aqui, para juntos nós estudarmos mais um estudo maravilhoso, estudos que têm feito grandes diferenças na nossa vida, sobre o tempo de Deus, um assunto tão importante, que nós estamos tratando já em 4 estudos. Esse é o nosso 5º estudo da série e para mim tem sido bênção, espero que para vocês também seja um tempo muito abençoado, tá? Gostaria de dar boa noite já para os irmãos que estão aqui com a gente, Nós vamos orar nesse instante para iniciarmos esse estudo e queremos dizer para você que o Senhor é com você, o Senhor está vendo a sua angústia, a sua aflição, Ele tem visto cada lágrima, Ele tem acompanhado, Ele não nos deixa só. Então Ele está conosco e é tempo da gente se alegrar, é tempo da gente estar firme com o Senhor, Apesar de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, nessa pandemia, a gente precisa se fortalecer no Senhor e entregar tudo a Ele, porque Ele está cuidando de nós. Vamos orar nesse instante? Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos com a Igreja Vida Plena, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família, Senhor. Para juntos, ó Deus, compartilharmos a Sua palavra que transforma o nosso ser, a Sua palavra, Senhor Jesus, que faz milagres na nossa vida. Senhor, que o Seu Santo Espírito, Senhor, alegre os nossos corações, venha dar consolo, venha dar paz, que excede todo entendimento, essa paz que nós precisamos, Senhor. E tem tudo a ver com o estudo de hoje, ó Deus, que nós vamos falar sobre as cadeias do futuro, a ansiedade que muitas vezes quer invadir os nossos corações. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando e vão ter acesso a esse vídeo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito atinja o coração de cada um de nós, ó Deus. Queremos, Senhor Jesus, receber a bênção, o milagre, que o Senhor fale conosco, que o Senhor opere grandemente no nosso coração, no coração dos nossos irmãos. Nós te louvamos por esse tempo, te entregamos esse tempo nas Tuas mãos e te glorificamos, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos juntos, mesmo que sendo, Senhor, virtualmente, Senhor, mas estamos juntos num só Espírito, numa só fé e no nome do Seu Filho amado Jesus. Pai, é assim que nós te agradecemos e te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, um abraço de Deus, e um abraço longo, para pagar todo esse tempo. Nós estamos felizes, a Larissa, o pastor Luiz, os amados santos, que é a irmã Renata, o irmão João e a Esther, a irmã Dora, a Ana Paula, o Cláudio, a Lia, a Rosa, o Renan, a irmã Eni, a irmã Rose, a Arlene, Daniel, a Salazar, a Sueli, a Ariane, que está com a gente hoje, a Luciane, eu acredito que o Gilson está com ela, o Francisco, a irmã Marina, o Gustavo. Que Deus abençoe vocês e que nós tenhamos um tempo rápido aqui, mas poderoso em Deus, de crescimento e de amadurecimento na fé. Amém. Nós gostaríamos de pedir para que vocês compartilhem, esse vídeo. Todas as vezes nós vamos pedir para você compartilhar, tá bom? E nós queremos também que você interaja com a gente aqui,
falando algo a respeito do estudo, assim como é na célula, você pode interagir aqui com a gente, que a gente quer realmente desfrutar desse tempo, né? E falar sobre esse assunto tão importante que é o tempo de Deus, né? O Isacão, a Ivete entraram aí, a irmã Janice, são amados irmãos nossos da Assembleia de Deus Ministério de Taubaté. O Vinícius está com a Arlene. Deus abençoe, é bom, vocês não têm ideia de como é gostoso ver rolar os nomes aqui, os coraçõezinhos, é uma delícia, é muito bom estar com vocês. A Márcia e o Mateus lá em São Carlos estão com a gente também hoje, glória a Deus, estão sempre acompanhando a gente aí. A Fabiana está com a gente também. Deus abençoe, meus amados, é muito bom estar com vocês. Isso, eu gostaria de relembrar os estudos que a gente já partilhou aqui, né? Nós já estudamos 4 semanas sobre o tempo de Deus, esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá, né? E no estudo 1, irmãos, nós falamos sobre o tempo de Deus, onde nós vimos que o Senhor, Ele fez tudo no tempo apropriado. Foi um estudo muito abençoado para nós, né? Porque muitas vezes a gente diz que a gente não tem tempo para nada, né? Que a gente não consegue administrar bem o nosso tempo. No estudo 2, nós falamos sobre o tempo de Jesus. Nós vimos que Jesus é o nosso maior exemplo, né? Porque Ele cumpriu tudo que foi proposto, né? Enquanto Ele esteve aqui na Terra, Ele conseguiu realizar tudo que o Pai tinha para a vida dele. Isso para nós também. Jesus, nosso maior exemplo. No estudo 3, nós falamos sobre aproveitar o nosso tempo. Nós falamos que nós precisamos aproveitar o tempo kairos de Deus, né, que muitas vezes nós vivemos, né, são tempos que marcam, né, e a gente precisa aproveitar o nosso tempo se enchendo do Espírito Santo, né, tendo realmente com as prioridades corretas na nossa vida, né? Porque muitas vezes nós perdemos tempo com tantas coisas fúteis, inúteis, né? Então a gente precisa ter um tempo de devocional com o Senhor, leitura bíblica, oração, aproveitar realmente o nosso tempo. O estudo número 4, que foi da semana passada, nós falamos sobre as cadeias e armadilhas do passado, que a gente precisa experimentar a libertação de um novo tempo da nossa vida, né? Quantas vezes a gente fica preso nas coisas do nosso passado e acaba bloqueando o nosso tempo presente. Então foram lições maravilhosas, né, que têm impactado a nossa vida, tem falado conosco. Para mim tem falado muito, eu tenho aprendido muito. Eu não sei os irmãos, gostaria que vocês partilhassem aí com a gente o que esses estudos têm falado no seu coração. E nós vamos falar hoje sobre as cadeias do futuro, né? Sobre a ansiedade, né? Em tempos de pandemia, a ansiedade muitas vezes quer invadir os nossos corações e nós não podemos deixar, nós temos que estar firmados em Jesus, né? Realmente com a nossa âncora, né? Firmada no Senhor. Em tempos de instabilidade, a gente tem que estar estável em Jesus, porque Ele é o único que nos fornece essa estabilidade. Então, alguns dizem que a ansiedade é o excesso de futuro, né? Muitas vezes nós ficamos pensando nas coisas que vão acontecer ainda, né? A ansiedade é realmente excesso de futuro. E o que o Senhor nos orienta? A viver o hoje, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã, não é assim? Então, a ansiedade, ela pode ser marcada pela espera de algo ruim, né? Muitas vezes a gente acaba esperando algo ruim. Em tempos de pandemia, o que você espera? Você tem que esperar em Jesus, não ficar esperando algo ruim acontecer. Mas também a ansiedade pode ser algo que você está esperando que seja muito bom, né? Que ainda vai acontecer, né? É normal uma pessoa ficar ansiosa quando está esperando por um resultado, por algo quando a gente ainda não sabe o que vai ocorrer. É normal a gente ficar ansioso, mas nós não podemos deixar que isso tome conta do nosso coração a ponto da gente viver uma ansiedade assim drástica, né? Então,
há momentos que a gente fica ansioso diante de uma notícia ruim, né? Ou por uma conta, né? Quantas vezes a gente não fica ansioso porque a gente tem uma conta a pagar e às vezes não tem o dinheiro, né? Há momentos que nós ficamos ansiosos por conta de uma notícia muito boa, né? Ou por algo que nós agendamos e isso vai ocorrer ainda, né? Muitas vezes acontece isso principalmente com as mulheres, né? Uma noiva, por exemplo, que fica ansiosa com a data, com a chegada do dia do casamento, né? Ou algum outro exemplo que a gente pode ter de pessoas que ficam ansiosas, né? Quando marcam um encontro, né? Com o amado ou com a amada, isso deixa as pessoas ansiosas. E várias situações nos deixam ansiosos, né? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo, de pandemia. O que será o nosso amanhã, né? Irmãos, mais um exemplo de ansiedade nesse tempo de marcar com o namoro, né? Hoje a Laura amanheceu limpando a casa, porque o Renan chegava tarde. Ela amanheceu numa ansiedade para limpar a casa, para quando que o Renan chegasse, tivesse tudo limpinho e cheirosinho, né? Você vê, a ansiedade, nesse sentido, traz até uma coisa boa, mas não é uma ansiedade doente. É aquele momento da chegada da pessoa que a gente ama, da pessoa que a gente gosta e tal. Esse tipo de ansiedade, ele está dentro do esquema. Está dentro do esquema. A gente está tratando aqui dessa ansiedade mais louca, essa que deixa a gente doente. A gente vai falar de doença, de sintomas. Traz preocupação, né? Aquela ansiedade que você fica só pensando naquilo que vai acontecer ou naquilo que poderá acontecer, seja bom ou ruim. Então a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E quando a palavra do Senhor diz que é assim, não andeis ansiosos, porque de fato ela está querendo dizer exatamente o que ela está falando. Não andeis ansiosos, nós não podemos ficar ansiosos por nada, por coisa alguma. É isso que a palavra de Deus diz. Então, por aquilo que a gente ainda não sabe, né? Às vezes a gente tem alguém aí ansioso porque amanhã você tem um trabalho a entregar, tá? Essa palavra não está falando só com você, está falando comigo também, está falando com o pastor, está falando conosco, porque quantas vezes nós ficamos ansiosos por algo que ainda não ocorreu. Então, nós não devemos andar ansiosos, irmãos. Esse é o conselho da palavra de Deus. A ansiedade é um mal que atinge a todos, né? Quando a gente fala assim, eu sou cristão, a ansiedade não me atinge. Mas, infelizmente, a ansiedade atinge a todos. Por isso nós estamos estudando, né? Para que o Senhor, que nós consigamos, na palavra de Deus, né? Baseado e fortalecido nessa palavra, a gente consiga controlar nossas emoções, nossas ansiedades no Senhor, né? Porque isso é um mal que atinge pobre, rico, doutor, analfabeto, homens, mulheres, adulto, criança, né? A gente já chegou a ver casos de crianças que ficam ansiosas, né? E nós temos casos no nosso meio, na nossa igreja também. Então isso é um estudo muito oportuno, né? De tudo isso que nós estamos vivendo também, por conta dessa situação no mundo, né? Isso deixa muitas pessoas ansiosas, né? Então a pressão da vida moderna, a falta de comunicação no lar, o isolamento das pessoas, né? Que nós estamos vivendo, a ausência da comunhão com Deus, abre a porta para a ansiedade. Mas nós estamos tendo a oportunidade de estarmos em comunhão mesmo à distância, mas compartilhando a sua palavra, né? Podendo ouvir um ensinamento, algo que venha fortalecer o nosso coração. Então abre o seu coração, porque o Espírito Santo, ele quer falar com você, ele quer falar com a gente e ele está falando, né? Jesus, ele nos alerta a não vivermos ansiosos com respeito ao dia de amanhã, quanto ao que havemos de comer, beber ou vestir, né? Está na sua palavra, mais para frente o Valdo vai comentar sobre isso, vai dar a referência bíblica, mas Jesus, ele nos alerta.
celular vibrando aqui me atrapalhou minha concentração, irmãos, porque aqui é tudo ao vivo, né? E nós estamos em treinamento, mas como a gente estava falando, o Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele fala quanto ao dia de amanhã. Não se preocupeis, né? Se ele alimenta os pássaros, né? Quanto mais a você, né? Se ele cuida dos pássaros, quanto ele não vai cuidar de você, não vai cuidar de mim, ele vai cuidar, né? E nós também, nós temos que ter consciência de que a gente não consegue administrar o futuro. Isso não está nas nossas mãos. A gente não consegue administrar o nosso futuro. Por isso nós não podemos sofrer por alguma coisa que ainda vai acontecer. Porque mesmo que você sofra, é inútil, né? Porque você vai sofrer por antecedência e não vai mudar o que está para acontecer, né? Ou às vezes você vai sofrer antecipadamente e às vezes aquilo que você está sofrendo nem vai ocorrer, né? Se chama preocupação isso. Então, nós precisamos saber que a ansiedade é incoerente. É incoerente, irmãos. Porque muitas vezes nós sofremos hoje por algo que jamais vai acontecer. Então, você vê como que muitas vezes a gente perde tempo com essa ansiedade e nós estamos estudando sobre o tempo de Deus, né? Nós não podemos nos deixar ficar presos por essas cadeias, gente. E o nosso presente o Senhor quer trabalhar. Nós precisamos deixar que o Senhor trabalhe no nosso presente. Se tivermos de enfrentar um problema, a ansiedade nos leva a sofrer 2 vezes, pois sofremos antes e quando o problema chega. E vamos ter que encará-lo novamente. Então você vê como que pode? A gente sofre antes, aí quando o problema chega a gente sofre também. Então a palavra do Senhor diz que basta cada dia o seu mal, né? Por que nós ficamos nos preocupando antes, ficamos ansiosos com as coisas antes, depois quando realmente acontece, você passa por tudo de novo, né? Então o Senhor, Ele nos aconselha a não andar ansiosos por coisa alguma. E a gente precisa aprender isso do Senhor hoje. A ansiedade também é um ato de incredulidade. Quando você fica ansioso, você está dizendo, Senhor, o Senhor não está no controle. É isso que você está dizendo para o Senhor, né? Então nós precisamos entregar as nossas preocupações ao Senhor. Porque aí a gente está dizendo para o Senhor, Senhor, eu confio em Ti. Meu coração está cheio de ansiedade, mas eu entrego a Ti, Senhor. Coloca a paz aqui, vem orar aqui. O Senhor, né, nós pertencemos ao Senhor e nós precisamos todos os dias clamar por essa presença, né, que nós não podemos trocar essa presença de Deus na nossa vida pela ansiedade, né? Nós precisamos ficar sempre com a palavra de Deus, sempre com Jesus no nosso coração. Ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus é poderoso e suficiente para cuidar da nossa vida. Aonde a ansiedade se instala, a fé não tem mais espaço, irmãos. Domingo nós conversamos, nós falamos de 2 verbos, né? O verbo bará e o asa, que o bará, Deus criou sem auxílio de matéria pré-existente. Ele criou do nada. Ele falou, haja luz e houve luz. Ele criou os céus e a terra do nada. A gente até brincou com os irmãos. Irmãos, para aí um pouquinho e dá uma analisada. Vamos lá, vamos fazer um exercício. Vamos usar o verbo bará. Vamos ver se a gente consegue usar o verbo bará desse poderoso Deus que nós estamos falando, que é o nosso Deus, que cria do nada. Então vamos lá, vamos ver se a gente tem condições. Vamos exercitar mais uma vez aqui. Invente alguma coisa, crie alguma coisa aí do nada. Do nada, algo que nunca existiu, que não existe, que é novidade geral. Se a gente para e pensa, inventa alguma coisa aí, a gente vai ter dificuldade, irmão, porque tudo que a gente inventar, se nós inventarmos algo novo, que é muito difícil, nós vamos usar uma matéria pré-existente. Então assim, você vê, por mais que nós achemos que podemos dominar a ansiedade,
que podemos controlar a preocupação com o futuro, não, isso só traz dor de cabeça, só traz perda de tempo. Se você ganhar tempo com o Senhor, você perde tempo com algo que não existe e que pode nunca existir. Às vezes só está na sua cabeça. Então, assim, Deus ele é poder, é muito difícil expressar a grandeza de Deus. Eu coloquei esses dois verbos para vocês se lembrarem. O nosso Deus, ele cria do nada. E ele também cria do que já tem, do que já foi criado, ele faz novas coisas. Deus quer agir assim em nós. E ele é poderoso. Nós precisamos crer e confiar nisso. Nós temos alguns irmãos aqui compartilhando conosco. A irmã Rose falou, verdade, a ansiedade é ruim, né? A Ariane fala assim, olha, verdade, ainda mais nesse momento de coronavírus, que ficamos frustrados e ansiosos por não estar conseguindo alcançar nossos objetivos e planos em andamento. Por isso a importância de buscar a Deus todo momento. É verdade, irmãs, porque onde a ansiedade se instala, a fé não tem espaço, né? Então nós precisamos colocar primeiro a nossa fé, né? Entender e confiar que o Senhor está no controle de tudo e Ele vai cuidar do nosso profissional, da nossa casa, da nossa família, do que havemos de comer, de beber, de vestir. Ele está cuidando de tudo. Na palavra do Senhor, o apóstolo Pedro, ele diz em 1 Pedro 5 e 7, ele diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Toda. Não é uma ansiedade, é toda. É sinal que nós temos ansiedades, né? Isso é uma coisa do ser humano, né? Não existe um ser humano perfeito que não fique ansioso, mas a gente precisa lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? Na última quinta-feira, o nosso querido irmão Domênico, ele falou lá que nós temos que contar tudo para o Senhor. Nós temos que relatar, Senhor, olha, hoje meu dia foi assim aconteceu isso, meu filho aquilo, minha filha não sei o quê. A gente tem que contar para o Senhor todo. O Senhor sabe, irmão, Ele passou o dia com você, mas você tem que contar para Ele, olha, Senhor, eu estou preocupada, mas eu lanço diante do Senhor essa preocupação. Que diz aqui em 1 Pedro, Ele tem cuidado de nós. Então lance sobre Ele toda a sua ansiedade. É 1 Pedro 5, capítulo 5, o verso 7. A Sueli também ela fez menção, é excepcional. A gente tem as nossas reuniões, o Encontro Elas, os Homens de Valor, e a Sueli ela faz menção, isso encaixa bem, né? Troque pedras por balões. Isso a gente já, CVD já começou a tratar com a gente lá atrás, no começo do ano passado. E Deus continua nos ensinando, Ele às vezes parece que é repetitivo, mas essa repetição é para a gente ficar melhor, para a gente se aperfeiçoar mais. Quanto mais nós treinamos, quanto mais nós repetimos aquilo, melhor nós ficamos, e nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos vencer essas ansiedades, trocar essas coisas pesadas. A gente vai citar algumas coisas psíquicas aqui, sintomas e doenças da ansiedade, e não é fácil, mas a orientação de Deus é essa. A gente precisa lançar sobre ele as nossas ansiedades. É como trocar pedras por balão. O negócio está difícil, fale com o Senhor e Ele vai tirar esse peso de cima de você. É isso mesmo. E a ansiedade, irmãos, a ansiedade ela bloqueia as bênçãos do presente, né? Então a gente não pode deixar nosso coração ficar prisioneiro da ansiedade. Não devemos. Tá? A Bíblia diz em Provérbios 12, 25, a Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas o ânimo sereno é a vida do corpo. Você pode ver aí na sua Bíblia Provérbios 12, 25 e também Provérbios 14, 30. A ansiedade no coração do homem o abate. E é realmente isso, quando nós conversamos com alguém que está ansioso, que está tenso, que está preocupado, a gente vê a pessoa abatida, né? Mas quem lança sobre o Senhor as suas ansiedades, ela tem uma feição serena, né? A sua vida,
você fica mais forte, até né, fica com mais ânimo. E é isso com mais vigor, é isso que a Bíblia fala, né? A palavra do Senhor também diz lá em Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então a ansiedade, ela faz mal para a nossa saúde, né? Ela traz consequências ruins para nós. Nós ficamos doentes quando ficamos preocupados, né? Quando a gente se preocupa severamente, né? De forma excessiva, né? De uma forma assim muito grande. Então assim, a gente precisa lançar tudo sobre o Senhor. Descansa em Deus, né? Diz aí para você, descansa em Deus, Renata, descansa em Deus, Valdo, descansa em Deus você aí, porque o Senhor tem cuidado de você. Tire os seus olhos das circunstâncias e põe os seus olhos naquele que está acima e no controle das circunstâncias, que é o Senhor, né? Não entre na caverna da depressão, mas diga à sua própria alma, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e o meu Deus. Isso está em Salmo 42. Então não fique abatido, ó minha alma. Isso é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. A Renata vai fazer menção agora de um versículo que a irmã Eni já postou aí para nós, né? De Filipenses, né? Isso. Na palavra de Deus diz em Filipenses 4, de 6 a 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, é conselho de Deus para nós, não andeis ansiosos. Então a gente precisa praticar, não ser meros ouvintes da palavra do Senhor. Nós sempre falamos isso aqui, nós precisamos praticar. Então lance a sua ansiedade em Jesus, né? Porque Ele tem cuidado de nós. Então, irmãos, o objetivo que nós queremos alcançar hoje com esse estudo é ajudar a cada um de nós, a mim, a você, a vencer essas cadeias do futuro. Porque a ansiedade é uma cadeia, uma prisão que nos prende na onde? No futuro, em algo que ainda vai acontecer. E a gente precisa experimentar essa paz que excede todo entendimento, né? E a direção que vem só do Senhor. Então, as cadeias do futuro, elas são tão destrutivas quanto as cadeias do passado. Né? Nós falamos das cadeias do passado, as coisas que nos prendem ao passado, mas as coisas que nos prendem no futuro também são destrutivas para nós. Né? Impede a realização da vida que Deus tem para nós no presente. Deus quer realizar tantas coisas boas, mas muitas vezes a gente fica preso no passado e no futuro. Né? Então a gente precisa entregar ao Senhor. E essa ansiedade, né, que são cadeias do futuro, é plano de Satanás, para querer roubar, matar e destruir, que é o papel dele, né? E o Senhor, Ele quer nos trazer vida plena e vida abundante, né? João 10:10 diz isso. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor não quer que a gente viva ansiosos por coisa alguma, né? Assim como as cadeias do passado, as cadeias do futuro tendem a bloquear as nossas ações e limita o nosso potencial e impede as nossas realizações do presente. Então nós vamos estudar mais um pouquinho com o Valdo sobre alguns pontos da ansiedade. Eu vou ser rápido, irmãos. Tem alguém que está rindo aí do outro lado, e eu estou vendo, hein? A Fabiana, ela fez menção aqui de Provérbios 4:25. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de vocês. A Ariane Cunha é irmã da nossa irmã Jéssica, esposa do Nando. Aqui eu tinha visto aqui, a Sueli tinha feito uma menção, a Ariane falou, a Jéssica, o Guido, o Lázaro entraram aqui, a Sandra, amados, o Helder, o nosso querido irmão Helder, a família dele. É muito bom a gente poder ter essa oportunidade de falar de ansiedade. É muito bom a gente poder falar de tempo.
A gente reclamava do tempo quando estava naquela correria. Agora que a gente está nessa situação, nessa prisão dessa quarentena, a gente reclama também, né? Se fizer sol, a gente reclama, se chover, reclama, se fizer frio, a gente reclama. Então a gente nunca está muito satisfeito com muita coisa. Mas a ansiedade é um negócio que sempre amarra, prende a gente, impede a gente de ver melhor. Então, o que é a ansiedade? Sintomas, doenças, como não ser atingido? Nós vamos falar rápido sobre isso tudo. A ansiedade é aquele estado de apreensão e desconforto gerado pela incerteza e medo do futuro, como a Renata falou. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente é ansioso demais. Não que você não possa ter aquilo que a gente já falou, aquela ansiedadezinha de ver a pessoa amada, a esposa, às vezes o marido trabalha, a esposa está em casa, naquela correria, ela prepara algo novo, esperando o marido chegar, para mostrar para ele que fez algo e tal. Então bate aquela ansiedade, mas aquele negócio gostoso dentro da gente, né? Então a gente, não é que a gente vai zerar a ansiedade, mas a gente tem a ansiedade equilibrada. Tudo com equilíbrio é bom, é saudável, é gostoso, é abençoado. Em níveis muito elevados pode causar grande sofrimento emocional, a ansiedade, sendo a causa de uma série de doenças psicossomáticas. É, portanto, uma arma muito usada pelo inimigo para oprimir as pessoas. Aí eu fui trabalhar um pouquinho em cima dessas doenças psicossomáticas, né? Psicossomático vem da junção das palavras de origem grega psique, que significa alma, e soma, que significa corpo. Ou seja, uma doença psicossomática é aquela que tem origem na alma e no psicológico, gerando consequências também no corpo físico. Então a gente precisa entender que quando se trabalha essas coisas na mente, a gente às vezes fala para os irmãos que às vezes vem problemas na nossa cabeça que nunca existiram e nunca vão existir. Vem setas do inimigo dizendo que fulano está rindo de mim, que fulano está falando mal de mim, olha, aquilo que o fulano postou foi para mim, e a gente fica naquele negócio, às vezes a gente brigou com um parente e tal, fala, deve estar falando mal de mim lá, às vezes a pessoa não está nem aí, e a gente só está acumulando problema no nosso psique aqui, né? Na nossa mente, na nossa alma, e ela vai ficando conturbada, e a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então, sintomas psicológicos causados pelas essas doenças psicossomáticas, dentre elas a ansiedade. Estresse, ansiedade, impaciência, problemas de concentração. É um problema psicossomático que também é gerado pelo excesso de ansiedade. Sintomas físicos: taquicardia, dores de cabeça frequente, redução das defesas imunológicas, queda de cabelo, insônia e tensão muscular. Você vê, às vezes a gente precisa dar uma relaxada, né? A gente aqui, a gente está em treinamento aqui também, né? Então eu fico tenso aqui, vai endurecendo tudo. Então, às vezes a ansiedade de fazer bem feito, de querer até ultrapassar as nossas capacidades, geram problemas e deixa a gente com o corpo físico machucado, dolorido, né? E causa sintomas. Doenças psicossomáticas, doenças que acabam envolvendo o excesso o descontrole e o desequilíbrio da ansiedade. No sistema nervoso, enxaqueca, dores na vista, dormência, formigamentos e simulação de doenças neurológicas. Às vezes você sente uma dorzinha em um determinado lugar e a sua mente já fala assim, nossa, isso é um câncer. Nossa, formigou o braço, nossa, será que eu estou sofrendo um ataque cardíaco, um AVC? A gente às vezes, o sistema nervoso nosso, pelo excesso de ansiedade, ele pode trabalhar isso na gente, no sistema nervoso, na pele, irritações, coceira, problemas dermatológicos provocados pelo sistema nervoso. O sistema nervoso começa a se movimentar, se mexer, começa a falar com a gente, que nem o salmista, ele diz assim, ó minha alma, por que você... Parecia maluco, né? Ele falando com ele mesmo, né? Então assim, a gente às vezes traz
O sistema nervoso nosso, ele começa a falar para nós que, olha, cuidado com essa coceira, cuidado com isso, cuidado com aquilo e tal. A gente precisa, por isso que a Renata citou alguns versículos, a Bíblia é o remédio para qualquer situação, qualquer doença, qualquer problema. A gente costuma dizer que nós temos a solução do problema do mundo. E a solução se chama Jesus. Ele é príncipe da paz, ele é advogado, ele é doutor, ele é amigo, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é tudo. Poderoso em tudo. Então a gente precisa ficar muito esperto e tomar muito cuidado com os sintomas psicológicos, os sintomas físicos, as doenças, porque esse descontrole vai acabar gerando tudo isso em nós. Músculo e articulação, ele causa dores e tensão e contrações. É o que a gente acabou de falar aqui, que a gente vai ficando tenso assim, de repente está doendo tudo, né? Dor na garganta, inflamação das amígdalas e sensação de nó, como se a garganta ficasse fechada. Você vê, isso às vezes a garganta não está, mas o seu sistema nervoso ele começa a se comunicar e fazer o seu organismo, os seus órgãos a sentirem coisas que é psicológico. Por quê? Por causa do excesso. A gente deu lugar para o inimigo através do descontrole da ansiedade. Sistema circulatório, dor no peito, palpitações, pressão arterial alta, sintomas parecidos com os do infarto. Sistema respiratório, falta de ar e sufocamento. No estômago, alguns agora podem até lembrar de mim em alguma situação. No estômago, dor, queimação, náuseas, gastrite, úlceras gástricas, intestino, prisão de ventre e diarreias. De vez em quando o excesso de ansiedade que a gente vai pregar, a gente fica ansioso para pregar, para ir bem, para os irmãos ficarem felizes, e daí nos causa esse tipo de sintoma, a ansiedade. Mexe com o intestino e acaba gerando a tal da diarreia que a gente às vezes tem que sair correndo, né? Sistema urinário, dor e dificuldade para urinar, doenças urológicas, dificuldades sexuais, diminuição do desejo sexual, alteração no ciclo menstrual, potência e dificuldade para engravidar, impotência e dificuldade para engravidar. Eu passei uma lista de problemas que quando nós não deixamos Deus cuidar de nós, quando nós lemos a Bíblia, que é para a gente se livrar da ansiedade, para a gente crer mais em Deus e tal, irmãos, quando a gente não obedece, a gente não pratica o que a palavra nos ensina, nós estamos sujeitos a setas do inimigo, as mais variadas, inúmeras e variadas. E nós lemos aqui, né, que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Né? Quantas coisas que nós vimos aqui que causa males para a nossa saúde, né? Traz dor no estômago, taquicardia. Muitas vezes as preocupações trazem tantas coisas ruins para a nossa saúde, né? Então a gente precisa aprender nessa noite, precisa aprender a descansar em Deus, a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. Isso é muito importante da gente praticar tudo isso que nós temos. Para os casais, cuidado com a ansiedade, dificuldades sexuais, diminuição do desejo sexual, alteração do ciclo menstrual para a mulher, impotência, dificuldade de engravidar. Gente, nós precisamos respirar mais Jesus. Problemas todos temos e teremos. Não tem um lugar na Bíblia que diz que quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida será um mar de rosa, não teremos mais problemas, não teremos mais doenças, não sofreremos afrontas de ninguém, nem do diabo. Não, nós estamos em uma guerra, mas a palavra de Deus, ela é poderosa para nos libertar, para nos transformar e nos abençoar e nos orientar para que nós possamos controlar todas as situações e, dentre elas, essa cadeia do futuro aí com relação à ansiedade. Como não ser envolvido pela ansiedade? Eu vou citar 3 versículos aqui, 3 textos bíblicos. Mateus 6, 25. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida
e o corpo mais importante do que a roupa? Deuteronômio 31, 8. O próprio Senhor irá à frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Josué 1,9, conhecidíssimo de todos. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, independente do problema, a gente sabe, você precisa procurar médicos, os médicos estão aí porque Deus os capacitou para que nós utilizássemos da ciência e tal, mas nós não podemos deixar de lado a nossa fé. Nós não podemos deixar de lado tudo isso que nós aprendemos na palavra de Deus, tão maravilhosa, tão poderosa, que nos ilumina, que ilumina os nossos caminhos, que clareia a nossa mente quando a gente está naquele tempo tenebroso nosso. Então a gente precisa estar assim. Então assim, não desanime, o Senhor é conosco, o Senhor está à frente, Ele vai nos guiar, Ele diz para não ter medo, Ele diz para não desanimar. Seja qual for o problema que você está passando, nós precisamos orar, nós precisamos estar sempre em oração. Vencemos a ansiedade? Vencemos sim, em nome de Jesus, com a palavra de Deus, oração, equilíbrio, sabe, irmão? A gente precisa respirar, desacelerar muitas das vezes. Algumas orientações bíblicas sobre a ansiedade. A ansiedade é capaz de deixar a pessoa deprimida. Provérbios 12, 25, o coração, a Renata já leu esse, né? O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, 25. Então a ansiedade ela pode deixar a pessoa deprimida. A ansiedade distorce a nossa visão da realidade, fazendo os problemas parecerem maiores, levando a tomada de decisões erradas ou precipitadas. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Levíticos 26, 36 diz assim: quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Irmãos, aqui leia, assim que você tiver uma oportunidade, leia Deuteronômio, Levíticos 26 inteirinho, para você ver como Deus nos orienta. Olha, você tem que andar comigo. Se você andar comigo, você está bem. Se você não andar comigo, você vai ter problema. Não tem jeito. Sabe, esse negócio de distorcer a visão, olha o que o Senhor diz aqui, ó. O pessoal que não anda com Deus, quem não anda com Deus, está sempre cismado com alguma coisa. Você já viu aquela pessoa que está passando na calçada, na cidade, em algum lugar aí, e tem uma escada na calçada, a pessoa não passa debaixo da calçada nem ferrando. Ah, não pode, porque não sei o que. Se passar debaixo da escada, não perceber, e passou, olhou e viu, e de repente na frente passa um gato preto, aí a casa cai. É uma distorção da visão que Deus quer dar para a gente. Gente, passar debaixo de uma escada, sim, só toma cuidado. Pro cara, de repente o cara está pintando lá, não cai tinta em você, só isso. Se o gato preto passar na sua frente, qual o problema? Pode ser preto, pode ser branco, pode ser cachorro. Ué, mas a ansiedade faz com que a gente acredite em coisas que nós não deveríamos acreditar. Tem muita gente aí que ainda, no meio evangélico, eu quero acreditar que não tenha mais, que acredita em horóscopo. Vai lá procurar a página no jornal para ver horóscopo. Tem gente que ainda acredita nesses malucos aí que fica tendo visão, revelação, e os caras são tudo do inferno. Não, irmãos. A ansiedade distorce a nossa visão da realidade. E a nossa realidade é viver Jesus, é viver a palavra dele. Nós não precisamos andar com medo de todas as coisas. Bateu um vento diferente, eu já fico morrendo de medo. Apareceu uma pessoa meio esquisita e eu já acho que é ladrão. Não, irmãos, a gente precisa viver atento. Mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso de ansiedade. A ansiedade pode tornar a palavra infrutífera. Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera.
Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. A palavra de Deus, ela precisa produzir frutos em você. Ela precisa produzir uma vida transformada. Uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida que se rende totalmente a Jesus, tem que frutificar. E quando a ansiedade, você dá excesso de lugar à ansiedade, ela para de frutificar. E a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Então, em nome de Jesus, não deixa a ansiedade tirar você do produzir para o reino de Deus e para a salvação das pessoas, é claro. A ansiedade pode nos desviar a atenção das coisas espirituais. Lucas 21:34. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia vinha sobre vocês inesperadamente. Irmãos, o excesso de ansiedade, o desespero em se preocupar com o futuro, em se preocupar que eu tenho, vai tirar às vezes o foco de que nós estamos esperando um grande dia do Senhor. Nós estamos esperando aquele dia que é tão falado, que um povo vai ser tirado da terra e nós precisamos fazer parte desse grupo. E a ansiedade pode nos cegar ao ponto de deixarmos de pensarmos no que é importante, que o dia do Senhor, e nós precisamos estar trabalhando, nós precisamos estar amando, nós precisamos estar em paz. A gente costuma falar muito para os irmãos, quando a gente vai ficando nervoso, começa a faltar oxigênio no cérebro, e daí a gente começa a falar besteira. Quando a gente acalma, o oxigênio volta a fluir normalmente, na mente, no cérebro, no todo o corpo, aí a gente percebe que falou um monte de besteira, daí a gente tem que sair pedindo perdão e pedindo desculpa. Então assim, vamos buscar equilíbrio no Senhor, equilíbrio com excelência. A ansiedade é inútil, não pode produzir bênção. Salmo 27, 1 e 2, a parte A. Salmo 127, 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Amados, se a gente não se render ao Senhor, se a gente não tirar essa ansiedade descontrolada, o nosso trabalho é inútil. Tudo que nós fizermos será inútil. O excesso de vigilância vai ser inútil, porque quem cuida de nós é o Senhor. Nós precisamos descansar nele. Então, cuidado, a ansiedade é inútil, não pode produzir bênção. Então, às vezes, você está amarrado aí sem bênção, porque você está dando excesso de espaço, de importância para a ansiedade. Amados, o dia da manhã pertence a Deus. A ansiedade é sinal de fraqueza na fé. Esse eu acho que é o mais difícil de se ouvir. A ansiedade é sinal de fraqueza na fé. Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Cuidado. A ansiedade demonstra que nós não estamos exercitando a fé que Deus nos deu de presente. Salmo 94, 19 diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então você vê, o salmista, a ansiedade estava dominando o meu íntimo, dominando a minha mente, os meus sentimentos, o meu coração. Mas daí o teu consolo trouxe alívio. Qual que era o consolo? É a palavra de Deus. É poder ler, é poder meditar. Nós precisamos estar espertos, irmão. Não deixe a sua fé vacilar por ansiedades, por coisas que não existem e que a maioria delas nem vão existir. É só na sua mente pelo excesso de ansiedade. A ansiedade pode ser resultado de prioridades erradas. Cuidado. Lucas 12, 34. Às vezes as pessoas pedem conselho para nós e nós falamos assim, olha, você vai por este caminho aqui, você vai sentir uma paz quando tomar a decisão. Agora, às vezes nós tomamos decisão e o coração trepida, o coração dispara, a gente fica preocupado, você vê, está sem paz.
Você pode ter tomado a decisão errada. Então, a ansiedade pode ser resultado de prioridades erradas. Lucas 12:34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Cuidado, meu amado. Aonde está o teu coração? Você está se preocupando demais, ansioso demais com o que não deveria? Precisa tomar cuidado, porque o nosso coração ele é frágil, hein? Ele pode parar a qualquer hora. Para fechar, rapidinho, antídotos para a ansiedade: confiança, fé em Deus. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Irmãos, é Deus que está falando isso para mim e para você. Confie em Deus, tenha mais fé, exercite mais fé, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele cuida só de quem lançar sobre ele as ansiedades do dia a dia. Jeremias 17:7 e 8 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no dia da seca, nem deixará de dar frutos. O Senhor está dizendo que se nós formos equilibrados, se nós vencermos o excesso da ansiedade, nós vamos estar, independente do tempo, estaremos bem e produzindo para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então, Isaías 26:3 diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amados, entregue tudo ao Senhor. Essa live, daqui a pouco ela vai para o YouTube. Ouça ela quando você estiver sozinho, para você gravar essas palavras de Deus que a gente está mencionando aqui, que são que liberta, que transforma, que alimenta, que fortalece as nossas vidas. Então, são os ansiolíticos bíblicos, né? Quantas vezes as pessoas precisam ir em psicólogos, em terapeutas, para poder pedir uma solução, né? Pedir um remédio, porque, como a gente viu, quando as coisas ruins atacam o nosso físico, atacam o nosso emocional, tem pessoas que são dependentes de ansiolíticos, são remédios que precisam de uma prescrição médica, né? São tarjados, às vezes tarja preta, às vezes tarja vermelha, né? Então, a gente tem ansiolíticos bíblicos, palavras de vida eterna, palavras que nos trazem saúde, né? Essa palavra é uma palavra que transforma, palavra que muda, né? A palavra rema para nós. Essa palavra rema que transforma, que invade os nossos corações e nos traz aquela vida. Psicólogos nem psiquiatras. Nós não somos especialistas na área da ansiedade, seja lá o que for que traga esse tipo de problema. Mas nós amamos a Deus. Nós confiamos 100% na sua palavra. E ele diz que nós não podemos, como a Renata disse, nós não podemos ser meros ouvintes, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Então, o antídoto para a ansiedade, um deles é confie, tenha fé em Deus. E o outro é a oração, que a Renata mesmo já leu, e nós vamos ler novamente, que a irmã Eni mencionou ele, né? Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O Senhor está dizendo que é para a gente orar, para a gente colocar diante dele, seja qual for a sua ansiedade, qual for o seu problema, coloque diante dele, porque ele diz que ele vai guardar os nossos sentimentos, o nosso coração, ele vai guardar os nossos pensamentos, porque é aqui, meus amados, que Deus trabalha, e é aqui que o príncipe deste mundo, o diabo, também trabalha. Então você precisa dar lugar para Deus, através de confiar
não é confiar em mim, não é confiar na Renata, no pastor Luiz, nos líderes nossos, na Larissa, no Domênico, na Ana Paula, na Fabiana, nos nossos líderes de ministério, no Marcelo. Não, é confiar em Deus. Agora, aquele que faz o uso da palavra de Deus é pessoa de confiança. O apóstolo Paulo ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é sede meus imitadores porque eu sou bom, eu sou fera. Não. Sede meus imitadores porque eu imito a Cristo. E nós imitamos a Cristo pela palavra de Deus, pela oração. Então o antídoto para a ansiedade é confiar em Deus. E confiar em Deus é orar. E orar é praticar a palavra de Deus. Então hoje a gente falou das ansiedades, o que é a ansiedade, aquele monte de problema que ela traz, algumas orientações da Bíblia, a vida deprimida, a vida distorcida, a vida infrutífera, desvio de atenção, que é inútil a ansiedade, que é uma fraqueza na fé, que às vezes a ansiedade nos leva a prioridades erradas, e daí nós falamos do antídoto, que é a confiança em Deus. Conclusão: as preocupações do mundo, a correria do dia a dia, os imprevistos, são coisas que podem tirar a nossa paz. Apesar disso, devemos acreditar no poder de Deus e confiar que Ele nos ajudará a ultrapassar qualquer barreira que estiver no nosso caminho. É confiar, é acreditar, é confiar, porque Ele já prometeu que vai abrir os nossos caminhos. Ele disse que 1000 vai cair de um lado e 10.000 do outro, nós vamos passar tranquilão, nós vamos passar, legal, nós vamos desfilar e os males vão cair dos lados e não nos atingirão. Por quê? Porque nós confiamos, nós acreditamos, nós nos entregamos a Deus. Uma vida de profunda comunhão com Deus nos fará fortes para vencer mais esta batalha, a ansiedade. Não desvie o seu olhar de Deus e de tudo aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele ainda vai fazer. É dessa forma que nós vamos vencer. Não desvie o seu olhar nem para a direita nem para a esquerda. O autor e consumador da nossa fé é o nosso Senhor. É do alto que vem o nosso socorro. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, Ele está à direita de Deus. E Ele intercede por nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Nós precisamos vencer tudo isso, meus amados. Nós precisamos ser vencedores. As preocupações estão aí e teremos. Mas no Senhor nós vamos conseguir. Você pode, nesse momento, nós vamos tirar um minuto aqui de oração com você, e você respire fundo, respire e deixa Jesus entrar, deixa o Espírito Santo guiar você. O problema de amanhã, não adianta você perder o seu sono hoje. Se você perder o seu sono hoje, você vai ter problema no seu futuro, que é amanhã, porque você não deu crédito à palavra de Deus. E nós precisamos, para provarmos, nós precisamos provar dia a dia quem nós somos. Nós somos de Deus, então nós confiamos em Deus. Então nós vamos descansar no Senhor. E Ele disse que vai dar um sono gostoso para cada um de nós. Amém? Posso orar, Renata? Ou você quer? Amém, pode orar. Amém. Amém, você pode orar, né? Irmãos, falta 2 minutos para as 9, né? Nós fizemos em 1 hora o nosso estudo. Deus abençoe todos vocês que estão conosco. É muito gostoso ver vocês participando. O pastor Luiz, confia no Senhor. Confiar no Senhor. Vou ler aqui, irmãos. Confiar no Senhor é o melhor remédio para a ansiedade. Não necessita de prescrição médica, não tem efeito colateral e nos traz o melhor bem-estar do que qualquer medicação, pois não tem restrição na dose. Esse é um remédio, né, que a gente pode ter overdose dele, né? Que não vai fazer mal pra gente. A palavra do Senhor fortalece as nossas vidas mesmo. É verdade, pastor Luiz. Se embriague na palavra de Deus. Aí é top. Você vai viajar, você vai desejar, você vai sonhar com coisas maravilhosas. E o céu vai descer sobre a sua vida e você vai brilhar e as pessoas vão serem inspiradas pela sua vida, por tudo aquilo que você fala, porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos daquilo que o nosso Senhor nos orienta a falarmos todos os dias. E nós temos a continuação, né, dessa série de estudos que tem sido bênção. Nós vamos falar na semana que vem de outra cadeia que nos prende, né, que nós precisamos nos livrar, né, mas aí vai ficar para a próxima semana.
E a gente está muito feliz, nós tivemos bastante audiência hoje aí, né? Nós não somos jornal, né? Mas nós estamos aqui felizes porque todos vocês não deixam a gente aqui sozinhos, né? Nós estamos aqui muito bem acompanhados, né? Com o Espírito Santo nos enchendo aqui, nos fortalecendo e com vocês aqui nos ouvindo. Então, nosso muito obrigado, que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai querido, Obrigado, porque o Senhor. Senhor é poderoso, maravilhoso, majestoso. Obrigado, O Senhor é tudo. O Senhor tem uma paciência conosco, é sem igual. Pai, obrigado por nos amar tanto assim, Deus. Mesmo diante das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, Deus, das nossas limitações, o Senhor sempre nos proporcionou o melhor. Guarda as nossas vidas, as nossas mentes e os nossos corações, que a ansiedade saia do nosso caminho, que todos esses males que ela traz não venham achar guarita, achar um lugar para repousar na nossa mente, no nosso corpo. Pai, em nome de Jesus, liberta-nos, ó Deus. Nos capacita a quando a ansiedade quiser bater na porta da nossa mente e do nosso coração, nós possamos repreender com a Tua maravilhosa palavra, porque nós descansamos no Senhor. Que nós possamos descansar no Senhor e trabalhar para o Senhor no dia a dia, abençoando as pessoas que sofrem desse mal, que passam dificuldades com a ansiedade, Deus. Que aqueles que nós tivermos oportunidades, que nós possamos abraçá-los, orar com eles, abençoá-los, para que eles possam sentir a paz que excede todo entendimento. A paz que nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem. E nós temos porque foi dado para nós de graça, e de graça nós damos para as pessoas. Precisamos ter coragem e dar, através da oração, através de uma boa palavra, através da sinceridade, da honestidade, da fidelidade a Deus. Porque isso são sinais de servos obedientes e que amam a obra do Senhor. Guarda o teu povo, guarda cada família, transforma, liberta, junta os casais, junta os pais e filhos. Deus, que nós possamos estar aprendendo a viver o amor e a paz do Senhor nesses dias difíceis, ó Deus. E muito obrigado, Deus, por todos aqueles que dispensaram, deram esse tempo para participar conosco desse momento precioso com o Senhor através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós abençoamos o Teu povo. Deus abençoe, meus queridos, amados irmãos. Amém. Deus abençoe a cada um. Não o William Bonner, mas o Cid Moreira. Boa noite.